O anime começa com o nosso protagonista chamado Kenichi correndo de boas, quando do nada ele encosta em uma garota e ela rapidamente o derruba. Ela fez isso pois está acostumada a dar com a sua guarda levantada. Daí, como ambos estavam atrasados, a garota tenta fazer o Kenichi pular um riacho para eles conseguirem chegar a tempo na escola. No entanto, o Kenichi não consegue fazer isso e acaba ficando todo molhado. Na escola, o Kenichi acaba tendo que ficar ao lado de fora da sala por ter chegado atrasado, enquanto a garota loira se apresenta para todos da turma dele como Furinshi Mio. Daí, como a Mio também chegou atrasada, ela saiu da sala. Afinal de contas, não é justo que somente o Kenichi seja punido. Do lado de fora da sala, a Mio diz estar feliz em ter conhecido o Kenichi e por isso ela pede para ele se tornar um amigo dela. E por achar que ela estava fazendo uma pegadinha com ele, o Kenichi bate a sua cabeça na parede até ele desmaiar. Depois disso, vemos o Kenichi correndo em direção ao seu clube para evitar um outro atraso. Durante o caminho, o Kenichi acaba sendo segurado por um amigo dele, que na real só queria obter informações sobre a nova estudante transferida. Na real, esse garoto chamado Nijima tem informações sobre todos que estudam nessa escola, incluindo o Kenichi, que é um dos mais fracassados em tudo, sendo considerado pelo Nijima um estudante de rank D. Em resposta, o Kenichi diz que o Nijima também é fraco. No entanto, o Nijima diz ter um poder de persuasão, por isso ele é melhor que o Kenichi. Depois disso, a cena corta para o Kenichi sendo usado como um saco de pancadas no clube de karatê. Após apanhar, o Kenichi ainda teve que limpar todo o clube. Depois de limpar tudo, o Kenichi vai lá dar uns soquinhos no saco de pancadas. Afinal de contas, ele nem mesmo encostou neles. No entanto, quando ele faz isso, o tal do cara que deveria o ajudar e o treinar apareceu para dizer que o Kenichi não podia usar os equipamentos do clube. Dito isso, esse cara vai lá e fala para o Kenichi desistir e sair do clube de karatê. No entanto, o Kenichi se recusa, dizendo que ele iria ficar mais forte. Ao ouvir isso, o Daimonji sugere que daqui a uma semana o Kenichi lute contra ele. Dessa forma, o cara vai provar que o Kenichi não consegue ficar mais forte nem mesmo se ele se esforçar. Após o cara sair, o Kenichi ficou lá imaginando a sua morte durante essa luta. No entanto, durante o caminho de volta para casa, o Kenichi estava pensando nas coisas que ele faria caso ele ficasse mais forte. O maior sonho dele era ficar mais forte e ajudar as pessoas, como se ele fosse um herói. E bastou ele pensar nisso que ele viu alguns mafiosos arrumando problemas com o idoso. Nesse momento, a Mio apareceu mandando os caras pedirem desculpas ao idoso. Ao ver isso, o Kenichi se esconde com medo. No entanto, a Mio enfrentou os homens aí que diziam ser fortes e por isso eles podiam muito bem fazer o que quisessem. Daí, no momento em que os mafiosos iriam tentar agredir a Mio, o Kenichi saiu correndo para ajudá-la e logo caiu no chão igual um pedaço de bosta. Sem desistir, ele encosta o seu punho no rosto do mafioso e por ter sido tão abusado com eles, os caras decidiram encurtar alguns anos de vida do Kenichi. Nesse momento, quem se irritou foi a Mio, por isso ela meteu-lhe a porrada nos 3 mafiosos. Depois disso, ela e o Kenichi ficaram conversando um pouco e durante essa conversa, o nosso protagonista explicou para ela tudo o que ele passou no clube de karatê. Ao ouvir tudo, a Mio diz que nas artes marciais não existe isso de ser forte. Na verdade, as artes marciais foram criadas para que os fracos pudessem se defender dos mais fortes. Daí, como o Kenichi precisa ficar mais forte em uma semana, a Mio diz que pode ajudá-lo nisso, o levando para treinar na casa dela. No entanto, ela impôs a condição de que ele sobrevivesse ao treino. Então, chegando na porta do tal local de treinos, o Kenichi nem mesmo consegue abrir a porta. No entanto, do nada, um cara chega e a abre. Assustado com esse cara, o Kenichi tenta fugir. No entanto, o homem se teleporta, ficando na frente do nosso protagonista. Esse homem diz não ser um mestre em artes marciais. No entanto, ele mesmo diz que nunca perdeu uma batalha na sua vida. Animado ao ver o homem, o nosso protagonista diz ter vindo por recomendação da Mio e já entra nesse lugar. E lá, ele vê um homem grandão descendo o cacete em um saco de pancadas. O nome desse cara é Apachai, e por estar sendo observado pelo Kenichi, ele começou a destruir até mesmo o cenário. E enquanto andava pelo dojo com um homem de verde, o nosso protagonista vê uma mulher chamada Kousaka Shigure. E no momento em que o nosso protagonista pensou que ela havia o visto, ela na verdade estava querendo caçar um outro homem chamado Makensei. O cara estava com uma câmera fazendo certas fotografias indecentes. Daí quando os dois começam a lutar, o Kenichi quase é morto, mas o grande homem de verde o salvou. Então, continuando a andar pelo lugar, o nosso protagonista é levado até o professor de karatê do lugar. O nome do cara é Sasaki e exalando uma aura sinistra, ele diz que não deseja discípulos, até porque se ele aceitar um discípulo, a pessoa que ele for treinar estará morta em 3 dias. Ao ouvir isso, o Kenichi tenta fugir, mas um homem aparece na frente dele e o Kenichi se assusta tanto com o cara que ele acaba desmaiando. Um tempo depois, nosso protagonista é acordado pela Mio. Ao se levantar, o Kenichi diz que esse lugar é perigoso e em resposta, ela diz que esse lugar é a casa dela e o velho poderoso lá é o avô dela. Resumindo, esse lugar onde o Kenichi foi a convite da Mio é um dojo com os artistas marciais mais poderosos. Por conta disso, esse lugar na verdade é chamado de Ryozanpaku. Bom, agora que o Kenichi acordou, a Mio o deixou sozinho e o avô dela perguntou para o garoto se ele realmente deseja treinar no Ryozanpaku. Em resposta, o Kenichi disse que sim, pois ele precisa ficar mais forte. Após ele falar isso, o Makensei puxou logo um pergaminho e pediu para o Kenichi assinar seu nome e endereço. Além disso, o Makensei pediu para o Kenichi pagar uma certa graninha aí, até porque a Ryozanpaku tem passado por um pouco de falta de dinheiro. A sorte de todos ali é que a Mio ganha dinheiro, limpa tudo, lava, passa as roupas e até mesmo cozinha. E ao ouvir isso, o Kenichi começa a pensar que ela é forçada a fazer tudo isso e já decide tentar protegê-la. Daí, como o nosso protagonista quer aprender karatê, mas o mestre de karatê não quer treiná-lo, quem acabou ficando responsável por fazer isso foi o tal do Akisame. Afinal de contas, o máximo
que pode acontecer com o Kenichi ao treinar com ele é a morte. Mesmo sendo dito isso sobre ele, o Akisami pareceu ser um cara bastante gentil. No entanto, o primeiro treino que ele colocou o Kenichi para fazer podia simplesmente fazer o garoto perder a vida facilmente. E esse tipo de treino, para os mestres desse dojo, é um dos mais leves que existem. E após o Kenichi se cortar com o primeiro treino, o Akisami colocou ele para realizar o segundo treino, que basicamente consistia em puxar o Akisami em cima de um pneu até um parquinho. E para botar o Kenichi para acelerar o passo, o cara fez questão de dar chicotadas nele. Assim, o aquecimento do Kenichi terminou, e o Akisami vai ficar esperando pelo Kenichi no próximo dia. Na hora de ir embora, o nosso protagonista estava pensando seriamente em desistir, mas nesse momento, a Miu apareceu e o confortou dizendo que no próximo dia tudo iria ser melhor. No fim, o Apachai apareceu com uma bengala que ele fez especialmente para o Kenichi usar para ir embora. No dia seguinte, o Kenichi voltou a sofrer novamente com os ensinamentos do Akisami. Logo em seguida, ele foi colocado para aprender algumas coisas sobre boxe, e o artista marcial chinês também ficou pensando em passar algum conhecimento para o Kenichi. Assim, todos foram se divertindo com o Kenichi, enquanto ele a todo momento acreditava que iria morrer. Nesse mesmo dia, quando a Miu estava indo embora, ela ouviu o Daimonji falando que iria bater tanto no Kenichi que o garoto nunca mais iria querer saber de aprender a lutar na vida. Então, quando o Kenichi estava indo embora aí do dia do treino, a Miu foi até ele e tentou ensiná-lo alguns movimentos para uma luta. Daí, como ele não entendeu nada, a Miu o pediu para atacá-la. Ele se recusa, dizendo que um homem nunca poderia atacar uma mulher. Então, ela manda ele tentar tocar no busto dela. E isso, obviamente, faz o lado maligno do garoto se ativar e tentar tocar nela. No entanto, ela desvia facilmente, graças a esses movimentos com os pés que ela o ensinou. O Kenichi até tenta replicar isso, mas ele falha miseravelmente. Então, ela segue tentando ensiná-lo a fazer isso várias vezes. Mas, ao falhar muito, o garoto começa a falar que o destino dele é perder. Em resposta, a Miu fala que ele só vai perder se ele continuar falando isso. E ouvir isso faz o Kenichi repensar sobre as falas negativas que ele sempre diz sobre si mesmo. Então, no dia seguinte, enquanto a Miu estava esperando por ele no caminho para a escola, ele apareceu treinando os movimentos que ela o ensinou no meio da rua mesmo. Ele até mesmo saiu de casa uma hora mais cedo só para poder fazer isso. E ao vê-lo fazendo isso, a Miu ficou feliz e decidiu acompanhá-lo, mesmo que isso fosse a fazer chegar atrasada na escola. Assim, uma semana de treino se passou e o dia do Kenichi lutar finalmente chegou. Ele não foge do Daimonji e o cara, ao vê-lo, já decide surrar logo o Kenichi. Assim, a batalha deles começa e o Daimonji já o coloca para voar bem longe com um único soco. O Kenichi se levanta e, usando uma técnica que a Miu o ensinou, ele consegue desviar de um soco do inimigo e até mesmo consegue acertá-lo. No entanto, o cara diz não ter sentido nada, pois o corpo dele é de aço. Então, o Kenichi segue desviando de vários golpes seguidos sem saber o que ele pode fazer para ganhar. E durante a batalha, o Daimonji foi ficando cansado de tanto socar e não acertar o Kenichi. E em uma das suas desviadas, o Kenichi acabou fazendo o Daimonji tropeçar e cair. Fazer isso fez o Kenichi se lembrar de uma técnica avançada que a Miu contou sobre desviar e atacar o inimigo ao mesmo tempo. Então, usando essa técnica chamada Side Step, o Kenichi consegue forçar o seu inimigo gigante a cair no chão novamente. Após essa queda, o Daimonji desmaiou e perdeu a batalha. E vendo isso, os companheiros do cara não pegaram leve com ele e o mandaram sair do clube de karatê. Afinal de contas, foi exatamente isso que ele havia combinado com o Kenichi. No fim, ao ver o tal do Daimonji chorando por não querer sair do clube, o nosso protagonista foi lá e disse ter perdido a batalha, pois ele não usou um golpe de karatê para vencer o maluco. Dito isso, ele vai embora e logo é abordado pelo Nijima, que viu toda a luta e disse para o nosso protagonista que ele é um vencedor. Por isso, o Nijima irá parar de chamá-lo de pernas fracas e passará a chamá-lo pelo seu nome, que é Kenichi, né? Além disso, para celebrar a vitória do Kenichi, o Nijima informou ao Kenichi que o juiz daquela batalha quer testar a verdadeira força do Kenichi. Dito isso, o Nijima mete o pé rindo e dizendo que dessa vez o Kenichi realmente vai morrer. Afinal de contas, o juiz lá é um monstro. Então, no dia seguinte, vemos o Kenichi todo depressivo na escola, enquanto a Miu perguntava para ele em qual clube ele queria entrar. A Miu pensava que ele iria entrar em um clube de artes marciais, mas na verdade, o Kenichi disse que iria entrar em um clube de jardinagem. E quando a aula começa, vemos que o tal do juiz da última luta, o Tsukuba, é sinistro ao ponto de fazer o professor ter medo dele. E o maior desejo do cara é encontrar o Kenichi e descobrir se o garoto é forte ou se aquilo não foi apenas sorte. No fim da aula, vemos o Nijima informando a Miu que o Kenichi tem um novo oponente. E agora, esse inimigo é faixa preta. Do nada, o Nijima tenta descobrir as medidas da Miu. Aí, ao encostar no ombro dela, ele acaba sendo automaticamente jogado no chão. Nesse mesmo dia, agora no dojo dos grandes mestres, a tristeza emanada pelo Kenichi é sentida por todas. Por isso, ele é colocado para treinar muito mais do que antes, correndo e levando várias chicotadas. Logo em seguida, ele é obrigado a reforçar os seus pés aí para usar as artes marciais chinesas. No fim, o Apachai tentou ensinar algo ao Kenichi, mas o medo do garoto fez ele fugir do mestre de Muay Thai. E de acordo com Sasaki Shio, o motivo pelo qual todos treinam apenas o corpo do Kenichi e não o ensinam técnicas é porque a partir da primeira vitória do Kenichi, vários oponentes fortes vão começar a aparecer. Por isso, ele precisa de um bom corpo para resistir aos seus inimigos. Após o cara terminar de falar, o Kenichi toma um jab do Apachai e sai voando igual a equipe Rocket. Depois desse soco, o Kenichi pensou que ele havia morrido, mas ele só havia acordado em casa mesmo. Nesse mesmo dia, o pai do Kenichi pergunta se o dojo em que ele entrou é normal, e em resposta, o garoto disse que um dojo normal nunca o ajudaria e saiu correndo. Depois que o Kenichi saiu, o pai, durão do garoto, entrou em desespero perguntando para sua esposa o que eles devem fazer. Em resposta, ela disse que eles devem apenas confiar no filho deles. Mesmo assim, o pai do Kenichi ainda estava preocupado. Por isso, ele
já foi ativar o seu modo desvia e lutador para visitar esse dojo maligno. No entanto, a mulher insistiu para que eles confiem no filho dele, até porque essa é a primeira vez que o Kenichi encara seus problemas ao invés de tentar fugir dele. Então o cara guardou a sua arma e decidiu confiar no menor. No dia seguinte, na escola, o Kenichi fugiu dos caras que estavam esperando na saída e já foi logo treinar. Nisso a cena corta e vemos uma veterana da Mio tentando fazer ela falhar na aula de ginástica. No entanto, a Mio chama a atenção de todos com a sua movimentação milimetricamente perfeita. E mesmo que todos adorem a Mio e as suas habilidades, a veterana do clube de ginástica se recusa a aceitá-la. Nesse dia, o Kenichi infelizmente não conseguiu fugir do Tsukuba. Então, ele foi levado até um beco e forçado a lutar pela sua honra contra o Tsukuba. A luta já começa com o Kenichi recebendo logo 2 golpes em cheio. O Kenichi mal conseguia se levantar após esses golpes. No entanto, ele se recusava a deixar o Tsukuba ir embora sem retirar o insulto que foi feito contra ele. Irritado, o cara começa a chutar o Kenichi. E após o garoto soltar, ele viu que a perna dele ficou marcada por conta da força que o Kenichi o segurou. No fim, o Tsukuba foi embora sem entender a nada. E um tempo depois, a Mio encontrou o Kenichi já no dojo. Lá, mesmo estando todo surrado, ele disse para todos que caiu de uma escada. E ao ver o Kenichi triste pela sua derrota, o Akisame perguntou se o Kenichi não quer que o seu inimigo se sinta como ele está se sentindo agora. Em resposta, o garoto disse que ele só queria que o Tsukuba retirasse as ofensas que ele fez. No entanto, isso não seria possível apenas com palavras. E enquanto ele falava isso, todos os grandes mestres desse dojo estavam o observando. Por isso, eles decidiram finalmente começar a ensinar algumas técnicas para o Kenichi. Afinal de contas, muitos dos grandes lutadores já passaram por coisas parecidas aí como essa que o Kenichi está passando. Então, o Apachai foi quem mais se animou. Daí ele foi lá e já começou a ensinar o Kenichi do seu jeito todo bruto mesmo. No episódio seguinte, o treinamento finalmente começou de verdade. Primeiro, o Akisame decidiu ensinar o Kenichi a evitar golpes de karatê. Por isso, ele perguntou se o Sasaki tinha algum conselho para dar, e o cara disse que não. Então, o Akisame mandou o Kenichi tentar realizar um arremesso usando a criação dele, que no caso é uma estátua de pedra. E como a estátua é muito pesada, o Akisame ensinou o Kenichi a derrubá-la, sempre usando um ponto de equilíbrio do peso. Depois disso, o Kenichi aprendeu com o Makeisei, uma técnica que serve tanto para atacar quanto para se defender. Ela também pode ser útil para passar a cabeça em certos lugares, e o velho chinês demonstra como fazer isso usando a Mio como exemplo. E quando chegou a vez do Apachai ensinar algo ao Kenichi, o garoto tentou correr, mas dessa vez a Shiguri o segurou. Então o garoto foi obrigado a treinar com o Apachai, quando do nada o Apachai se animou e nocauteou o Kenichi com um soco leve dele. Assim, dia após dia, o garoto foi treinando essas técnicas, e durante todo esse tempo o Sasaki estava o observando. E nesse dia, ele elogiou o garoto. Afinal de contas, ele acreditava que o Kenichi iria desistir. Ao ser elogiado, o garoto disse que ele nem mesmo conseguia arremessar uma estátua direito. Em resposta, o Sasaki mandou ele dar uma olhada melhor em um certo quartinho do Akisame. E ao olhar o quarto, o Kenichi viu várias estátuas de todos os tipos de tamanho lá dentro. E isso explicava o porquê ele sempre sofria para levantá-las. Nesse dia, depois de ver o esforço do Kenichi, o Sasaki resolveu ensinar uma técnica anti-karateca para o garoto. E a primeira coisa que o Sasaki perguntou era qual tipo de karatê o inimigo usava. Daí, como o Kenichi não sabia, ele apenas imitou os movimentos do Tsukuba. Então, o Sasaki chegou à conclusão de que o Tsukuba usa uma espécie de karatê esportivo misturado com algumas outras técnicas de luta. Daí, após fazer o Kenichi chamá-lo de Sasaki Sensei e até mesmo falar para o garoto almejar se tornar o homem mais forte do mundo, pois é assim que um homem deve ser, ele finalmente começa a ensinar uma técnica para o Kenichi. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Tsukuba estava recebendo ordens de uma mulher para testar um outro estudante brigão. Então, a cena corta para Mio andando de boas pela escola, quando do nada, ela vê o Tsukuba descendo a porrada no tal do lutador promissor de judô. A Mio acaba interrompendo o massacre do Tsukuba para cima do estudante, e pelo cara ter sentido que ela é forte, ele já começou a se preparar para lutar contra a Mio. Obviamente, ela iria amassá-lo de porrada. No entanto, o Kenichi apareceu nesse momento, e mesmo ele ainda não sendo capaz de derrotar o Tsukuba, ele assumiu essa batalha. Em frente ao seu inimigo, o Kenichi usou a técnica que o Sasaki o ensinou, que basicamente consistia em dar um soco duplo. O nome desse golpe é Yamazuki, e ele é um golpe perfeito para se usar contra o karatê esportivo. Pode pesquisar no Google e tá lá. E ele é bom contra o karatê esportivo porque ele não é um golpe permitido em competições. Depois desse golpe, o Tsukuba tentou chutar o Kenichi. Então, usando a técnica do Makeisei, o garoto só não quebrou a perna do Tsukuba porque ele mesmo não quis. E quando o cara tentou socar o Kenichi novamente, o soco dele pareceu ser lento. Afinal de contas, o soco do Tsukuba não se compara a um do Apachai. No fim, usando o treinamento do Akisame, ele derruba o Tsukuba facilmente no chão. Depois disso, o Kenichi deu a notícia de que ele ganhou para os seus mestres. No entanto, eles falaram para o garoto não ficar muito feliz, pois as coisas provavelmente iriam piorar a partir de agora. E bastou eles falarem isso para a cena cortar para aquela mulher com olhos de gato, ficando animada em ter descoberto aí um novato bom. E no dia seguinte, na escola, a fama do Kenichi ter derrotado o malvado do Tsukuba se espalhou por toda a escola, e por isso todos ficaram com medo dele. E o culpado por essa notícia ter se espalhado é o próprio Ninjima. Afinal de contas, além de ser fofoqueiro, ele é do clube de jornalismo. Agora, no ranking da escola, o Kenichi está classificado como lobo solitário, e do nada, alguns caras durões aparecem procurando pelo Kenichi na escola. Eles são membros de um grupo de desordeiros chamado Ragnarok, e agora eles estão varrendo a cidade inteira em busca do Kenichi. Então, como um grande amigo do Kenichi, o Ninjima diz para ele que tratamentos médicos acima de 100 mil ienes podem ser descontados do imposto de renda aí. Quando a família dele for declarar, já desconta o tratamento dele médico no futuro. Assim chegamos ao episódio 5, onde todos os mestres dizem para o Kenichi
Kenichi que eles já sabiam que o garoto iria chamar a atenção de pessoas ainda mais fortes se ele derrotasse a Yu Tsukuba. Em resposta, o Sasaki disse que basta o Kenichi treinar até ele se tornar o mais forte da escola dele. Afinal de contas, uma vida é feita de grandes batalhas. Um tempo depois, vimos que o Kenichi continua fugindo dos membros da Ragnarok, e pelo menos no clube de jardinagem, o Kenichi podia ficar de boas. E lá, ele ainda tem uma parceira de clube que não tem medo dele. Lá, a garota disse dos boatos que tem rolado pela escola. Basicamente, estão dizendo que o Kenichi é o valentão mais forte da escola. E tudo isso é culpa do próprio Nijima, que logo aparece dizendo que vai espalhar ainda mais boatos. Afinal de contas, ele odeia mentiras, mas tá tudo bem se for ele quem está espalhando ela. Depois desse encontro com o Nijima, o Kenichi vai para o dojo treinar. E lá, ele recebe vários golpes do Apachai e logo desmaia. Nesse dia, o garoto perguntou se ele tinha talento para as artes marciais. Afinal de contas, vários mestres estão o ensinando. Em resposta, todos falaram que não. Ao ouvir isso, o garoto tentou se amarrar em uma cordinha. E obviamente, a Miu não deixou. Já o Sasaki foi lá e o incentivou a bater em um poste sempre que ele se sentir estranho ou com medo. Afinal de contas, treinar é a única coisa que não irá atrair ninguém. Além disso, o Sasaki o ensinou a socar seus inimigos sem cerrar os punhos. Afinal de contas, na hora do medo, nem sempre você consegue cerrar completamente os seus punhos. Por isso, essa técnica que ele o ensinou é muito útil, e ela pode até mesmo quebrar o queixo de um inimigo. Nesse dia, os mestres do garoto chegaram à conclusão de que o que falta para ele é coragem. Então, eles tiveram a ideia de colocar o Kenichi para ter um encontro com a Miu. A garota concorda em ir no cinema com ele e tal. Assim, após o garoto ficar todo feliz e animado para o dia deles saírem, o tempo vai se passando e o seu treino continua, até que o famoso dia do seu encontro com a Miu chegou. No meio do encontro, a Miu estava toda feliz. Afinal de contas, essa é a primeira vez que ela vai ver um filme nos cinemas. Do nada, o Nijima aparece para acabar com a onda dos dois. Então, o Kenichi dá um jeito de despistar o cara, sem ouvir o que ele queria dizer. Mesmo ele fazendo isso, o Kenichi fica o esperando na porta do cinema onde eles iriam ir. Então, o Kenichi começa a falar que está com fome e de algum jeito ele acaba fazendo a Miu concordar em ir comer, antes aí de ir no cinema. Daí o Kenichi começa a se esforçar para fazer a Miu se divertir. Afinal de contas, a garota nunca deve ter saído na vida. Enquanto os dois se divertiam, o Nijima acabou sendo abordado pelos caras da Ragnarok, até porque ele é um autoproclamado melhor amigo do Kenichi. Já o nosso protagonista, após passear bastante, ele finalmente retorna para o cinema. E lá eles veem o Nijima apanhando de alguns caras que estavam procurando pelo Kenichi. O Kenichi tenta ignorar isso, mas quando a Miu pergunta se é isso mesmo que ele vai fazer, ele vai lá e salva o Nijima. Então, quando o primeiro inimigo vai para cima do Kenichi, ele aplica aquele golpe com o punho mole que o Sasaki o ensinou. E isso já desmaia completamente o seu primeiro inimigo. No fim, com todos os inimigos no chão, o Nijima começou a se gabar do Kenichi, dizendo que o seu melhor amigo domina vários tipos de artes marciais e que ele nunca vai perder. Nesse dia, o Kenichi descobriu que os seus mestres também armaram para ele lutar. Afinal de contas, ele não pode ficar fugindo para o resto da vida. Do nada, o avô da Miu apareceu e, de acordo com os relatos dele, ele também já passou por dificuldades, mas no fim ele derrotou todos os dojos onde ele vivia, e quando ele percebeu, ele já era um velho. Ao fim desse episódio, um cara que parece ser muito poderoso decidiu ir pessoalmente conhecer esse tal de Kenichi que todos têm falado. Assim, chegamos ao episódio 6, onde o Kenichi estava se esforçando em suas atividades no clube de jardinagem, quando do nada, ele ouviu e logo viu a Miu toda habilidosa no clube de ginástica. Lá, a Takashima continuava a sentir inveja da Miu, pois a aluna transferida aí estava roubando todos os holofotes que eram dela. Irritada, a Takashima tentou atrapalhar a Miu, mas a Miu não teve problema em lidar facilmente com isso. E sabendo que ele terá que lidar com inimigos cada vez mais poderosos, o Kenichi resolveu passar os sábados e os domingos no dojo. Nesse dia, a irmãzinha dele brotou aí com um mapa, dizendo onde era o dojo onde o Kenichi estava treinando. Então, o pai do Kenichi já invocou logo a sua 12, que ele nomeou carinhosamente de Sebastian, para ir até esse dojo. No entanto, o pai do Kenichi acabou não conseguindo ir, pois a mulher dele o nocauteou. Daí a mãe do nosso protagonista pediu para a pequenina ir lá nesse dojo, levando um lanchinho e também ser bastante educada lá. Já o Kenichi, com o passar do tempo, foi descobrindo que os mestres nunca param de treinar. Além disso, às vezes, alguns deles saem e só retornam depois de alguns dias. Dentre todos, o que teve mais empatia com o Kenichi foi o Okisame. Pelo menos é nisso que ele acreditava, até ver o novo equipamento que o cara colocou ele para usar. Esse equipamento se chama Grande Divisor de Perna, e ele será usado para aumentar a flexibilidade e a força muscular do Kenichi. Bom, essa máquina é bastante dolorosa, mas pela Miu estar encostando nele, o garoto acabou ignorando um pouco da dor. Do nada, a irmã do Kenichi apareceu gritando para a Miu parar de maltratá-lo, e a aparição repentina dela fez a Miu cair em cima do Kenichi. Por conta dessa queda, o pé do Kenichi deslocou. No entanto, o Akisame colocou a perna dele de volta no lugar com um simples chute. Esse chute resolveu facilmente o problema do Kenichi. Afinal de contas, o Akisame tem uma clínica de quiropraxia. Logo, ele tem todo o controle sobre quebrar e consertar ossos. Nesse momento, a irmã do Kenichi tenta proteger o seu irmão, e quando a Miu vê a garotinha, ela fica toda animada. Afinal de contas, a pequenina é muito lindinha. Já a pequena vê a Miu e começa a acreditar que o seu irmão está sendo enganado a treinar nesse dojo por conta de mulher. Nesse momento, todos os mestres do dojo aparecem. A pequenina tenta fugir levando consigo o seu irmão. Ele obviamente resiste, e por isso a irmãzinha dá o lanchinho que a sua mãe fez para a Miu e vai embora. Quando a pequena se vai, a Miu diz que ela também queria ter um irmãozinho. Em resposta, o Kenichi diz que ainda não conheceu os pais dela e tal. Daí a Miu vai lá e diz que os seus familiares morreram quando ela ainda era mais nova. Agora, o avô dela é a única família que ela tem. Se lembrar disso, faz a Miu ficar triste, e todos os mestres começam a criticar o Kenichi por tê-la feito se lembrar
disso. Pensar nisso faz o Kenichi se julgar como uma pessoa ruim, pois ele sempre achou que ela fosse abençoada com várias habilidades, sendo que na real ela tem um passado bastante triste. Além disso, a vida dela sempre foi viajar pelo país em peregrinações com um grande ancião. Resumindo, desde muito novinha, ela sempre esteve aprendendo a lutar e nunca teve tempo para nada além disso. No fim, o Kenichi tenta pedir desculpas, mas ele é segurado pelo Akisame, pois ele ainda tem muito a treinar nesse dia. E para pagar pelos seus pecados, o Kenichi foi treinar logo com o Apachai. Nessa noite, a Shigure retornou de um trabalho, e ela logo se surpreendeu em ver que o Kenichi ainda está vivo, mesmo parecendo estar morto. Nessa noite, o ancião estava muito feliz em ter o Kenichi nesse dojo. Afinal de contas, graças a ele, todos parecem um pouco mais felizes. Após todo o treino, todos se reuniram para comer a comida que a Miu fez, menos a Shigure, que sempre come sozinha no terraço. Na hora de comer, o Kenichi ficou protegendo seu jantar, com medo daquela cena clássica em que os mestres roubam um lanche do discípulo. Em resposta, eles falaram que na Ryo Zanpakuo eles não fazem isso. Porém, bastou o Kenichi parar de defender a sua comida e os caras começaram a comer o jantar todo. Por conta disso, o Kenichi foi dormir com fome e, para piorar, ele ainda estava tendo pensamentos impuros com a Miu. Do nada, a própria Miu o chama e, seguindo ela, o Kenichi chega no telhado do dojo. E lá, a Miu estava o esperando com um jantar. Agora, em frente a Miu, o Kenichi finalmente pediu desculpas a ela. E durante uma conversa, a Miu revela ter realizado um sonho dela, levando um amigo para esse telhado. Ao falar isso, ela pergunta qual é o sonho do Kenichi. E bom, ele diz que o sonho dele era se tornar um escritor famoso e ganhar o prêmio Noak. E como a Miu não queria contar quais eram os sonhos dela, a Shigure apareceu lendo o diário dela e dizendo que o sonho da Miu era se casar e ter filhos e tal. No fim desse episódio, o Kenichi e a Miu prometeram ser amigos para sempre. E isso meio que deixa o Kenichi triste. Afinal de contas, ele não queria ser só um amigo dela. Assim, chegamos no próximo episódio, onde vemos o Nijima recolhendo informações sobre aqueles que o Kenichi deve enfrentar em breve. Basicamente são 3 caras, sendo um chutador, um monstro musculoso e um boxeador poderoso. Ao vê-los, o Nijima chegou à conclusão de que dessa vez seria o fim do Kenichi. No dia seguinte, vemos o Kenichi bem animado no clube de jardinagem. E ao vê-lo assim, a Izumi começa a rir. E o motivo pelo qual ele é bem animado nesse clube de jardinagem é porque esse é o único lugar onde ele realmente se sente seguro, sendo o clube de jardinagem um verdadeiro paraíso para o Kenichi. Afinal de contas, quando ele não está sendo perseguido para lutar, ele está apanhando dos mestres do seu dojo. No entanto, mesmo sofrendo, o Kenichi acredita que tudo vale a pena, graças aos bons momentos que ele tem com a Miu. E sabendo de todos os boatos e vendo como o Kenichi realmente é, a Izumi acha tudo bastante engraçado. Nesse momento, do nada, o Kenichi sente um calafrio. E ao ver uma plantinha que nunca cresce, o Kenichi acaba se lembrando dele mesmo. Afinal de contas, mesmo que ele se esforce muito e vença alguns caras, ele nunca sente que é forte o bastante. Então, depois de refletir sobre isso, vemos o Kenichi treinando com o Sasaki. Durante esse treino, o Sasaki falou que o Kenichi deveria imaginar o seu punho como se ele estivesse conectando algo na tomada. E para dar esse exemplo, o cara destrói a entrada inteira do dojo. E para mostrar ao Kenichi que para dar um soco bem dado não precisa ter exatamente músculos, ele pede para a Miu mostrar um soco dela. Afinal de contas, a Miu tem menos músculos no braço do que o Kenichi. Ela faz isso e o Kenichi diz que ela deu 3 socos rápidos. E após chamá-lo de idiota, o Sasaki diz que ela deu 6 socos. E a parte inicial dessa técnica se chama Shurichi. Do nada, o turno do Sasaki acaba. Daí, o Makeisei assume o treinamento do Kenichi. Nesse dia, o mestre Stage mandou o Kenichi dar uma volta no quarteirão, subindo e descendo os braços. Fazer isso é bem vergonhoso, mas a Miu foi lá o acompanhar. E de acordo com ela, o que ele está fazendo é basicamente relaxar os músculos. E lá estavam os dois fazendo isso, quando do nada, alguns caras da Ragnarok apareceram, querendo levar o Kenichi para o seu líder. No entanto, esse cara que eu não fiz nem questão de ler o nome viu a Miu. Logo que ele viu ela, ele ficou querendo derrotar o Kenichi ali mesmo. Tudo isso para poder levar a Miu com ele, olha as ideias. Nesse momento, o Sasaki apareceu, e quando um dos caras pensou apenas em agredi-lo, ele foi nocauteado apenas pela aura do Sasaki. No fim, ao invés de ajudar, ele apenas arrumou a postura do Kenichi e foi embora. Logo em seguida, o Kenichi tomou uma bica para ficar atento. Logo em seguida, a Miu foi pega e rapidamente se soltou. Já o Kenichi partiu para cima do inimigo, mas dessa vez, o seu inimigo não é um brutamontes fácil de se acertar. Então, ele muda sua postura para lutar contra pessoas mais rápidas. Assim, ele basicamente conseguiu acertar um golpe que colocou o seu inimigo para ficar desnorteado e caindo várias vezes no chão. No fim, ele retornou para o dojo e o Sasaki ficou feliz pelo Kenichi ter vencido usando os ensinamentos que ele deu. Mal sabia o cara que o garoto, na verdade, havia usado as artes marciais chinesas para derrotar o inimigo. E enquanto o Kenichi estava no dojo, o figurante que perdeu a luta estava sendo repreendido por ter perdido. Na frente de todos, ele tentou dizer que a Miu é absurdamente forte, porque ela derrotou um monte de cara sozinha, mas ninguém botou fé no que ela disse. De volta ao Kenichi, bom, o treino dele estava fluindo bem, até que o Apachai chegou boladão pelo Kenichi ter perdido um treino com ele no dia da luta, e por isso, ele estava doido para dar um jab no Kenichi. Obviamente, o nosso protagonista evitou o perigo, jogando no Apachai as estátuas de arremesso do Akisame. No dia seguinte, o Kenichi continuava triste, até porque ele acredita ter ganho daquele inimigo por pura sorte. Nesse dia, quando o Kenichi foi para o seu clube de jardinagem, ele se deparou com todo o seu trabalho e da Izumi arruinado pelo Daimon. Irritado, o Kenichi prometeu lutar com ele, contanto que eles soltassem a Izumi. O Daimon já solta, porém, para irritar ainda mais o nosso protagonista, o cara destrói a plantinha que o Kenichi e a Izumi vem tentando fazer crescer há meses. Depois que o cara faz isso, ele parte para cima do Kenichi, mas ele é rapidamente solado. No fim, o garoto ficou lá se sentindo culpado por terem destruído todas as plantinhas e tentou fazer o seu melhor para ajudá-la. Um tempo depois disso, a Izumi apareceu mostrando para o Kenichi que a orquídea pequenina que eles estavam cultivando por 6 meses
sobreviveu ao ataque do Daimon. Resumindo, mesmo que ela cresça devagar, não quer dizer que ela não tenha progredido durante todo esse tempo, exatamente como Kenichi, até porque durante a sua última luta, o Daimon estava se movendo lentamente na frente dele. Depois disso, o nosso protagonista resolveu continuar se esforçando igual a sua tão amada Orquídea.